Olá pessoal, tudo bem? Esse curso tem como objetivo falarmos um pouco sobre os editais do Exército, Marinha e Aeronáutica no tocante ao assunto de banco de dados. Então, nós iremos iniciar no mês de março o módulo de banco de dados do site e é interessante pontuar o que cada um desses concursos exige e a gente também ter como norte para o nosso curso. Então, a gente vai visualizar o que vai esperar do curso, tá? O que a gente pode abordar nele e também tentar passar aqui nesse vídeo algumas coisas que vocês devem saber, né? Eu devo pontuar aqui para vocês da diferença entre os concursos do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Então vamos lá, a análise rápida aqui. Então, no concurso da Marinha, o edital eu acho enxuto, tá? Então ele tem esses tópicos aí a serem batidos, né? Gerenciamento de banco de dados, conceitos e arquiteturas do sistema de arquivo, modelo de dados relacional, linguagem SQL, modelagem conceitual e projeto de banco de dados. Até aqui tudo normal, sem problema nenhum. Teoria e normalização de projetos de banco de dados, gerenciamento de transações, tá? Business Intelligence, conceitos, arquitetura, Data Warehouse, Data Mart de BI, né, de Business Intelligence, modelagem multidimensional, aqui a gente ainda está em BI, tá? Data Mine, ETL, OLAP, gestão e governança de dados e Big Data, ou Big Data, né? Então, genericamente falando, a única coisa que nesse concurso que exige em relação aos outros, e a gente vai visualizar os outros, é esse gestão e governança de dados, que não aparece em outros concursos, tá? No geral, são conceitos genéricos de banco de dados, tá? De banco de dados relacional. Esse é um outro detalhe que o concurso da Marinha foca, tá, em banco de dados relacional, tá? Então a gente não visualiza muito outras questões envolvendo tipos de bancos de dados diversos aí, orientados a objeto, orientado a arquivos, diretórios. Isso a gente já vê em outros, tá? Principalmente no do Exército, que é bem detalhado. A gente vai passar para ele já. Então, queria destacar isso. A parte de gestão e governança de dados, aí entra muito na parte de você ter, por exemplo, um ambiente muito grande, onde a governança de dados vai ajudar no controle, né, dos processos. Então, eu tenho equipes que estão desenvolvendo sistemas, equipes que cuidam de banco de dados, os DBAs. Então, as alterações que vão ocorrer, elas devem seguir diretrizes, né? Então, tudo que é pensado, desde todo o ciclo de vida do banco de dados, ele é pensado, tá? Na sua concepção, desenvolvimento, no seu amadurecimento, na operação dele, né? Então, todos os projetos e alterações, até a morte desse sistema, elas ocorrem baseadas na necessidade de se seguir diretrizes. Então, a governança, ela tem muito disso. E a gestão, tá? Então, implementar processos onde essas equipes elas estejam sempre alinhadas ao negócio da empresa. Então, tudo é feito baseado na necessidade de se estar alinhado com algo estratégico, né? Então, governança tem aquela visão de estratégia, né? Eu tenho que dar valor aos produtos que são fornecidos e a operação do dia a dia do sistema, a operação dele, ele tem que gerar valor, tá? Ele tem que ser estratégico para a empresa. Então, tudo isso a gente visualiza nesse tópico aí, e aí a gente vai visualizar alguns frameworks que podem ser utilizados como base para que os processos, né, gerenciais possam ser implementados
e aí você consiga estar governando de fato, tá, todo o ciclo de vida do dado, né, ou de um SGBD, tá, desde a sua concepção, né, desenvolvimento, a atualização, né, a operação dele e a sua morte lá no futuro, tá? Então é isso. A parte de Big Data também a gente vai ver conceitos aí, tá? Vamos para o edital do Exército. Então o edital do Exército ele já é um pouco mais extenso, então já exige mais conteúdo, tá? Então, organização de arquivos, então conceitos e definições, estruturas de arquivos de dados, modelo relacional, modelo hierárquico, modelo de rede, comparação entre os modelos, tá? O modelo orientado a objeto, arquivos com organização sequencial, indexado, relativo, direto, indireto, não, invertido, né? Árvore B e compressão de dados, sistema de gerenciamento de SGBD, então aí vem os conceitos genéricos, tá? Modelo de dados, então aí a gente tem modelagem conceitual, lógica, física, ER, né? A entidade relacional, modelagem semântica, mapeamento de projetos, vamos ver aqui, projetos relacionais, né? Normalização, então as formas normais. Vamos ver lá a parte de linguagem, aí linguagem DML, né, de manipulação. Então a gente vai ter lá, cadê aqui para não me perder, modelagem de dados, aliás, linguagem de manipulação de dados, tá? Que é o DML, né? Select, Insert, Delete, Update, linguagem de definição de dados, tá? Para construir algum elemento do banco de dados, então normalmente comandos que vão afetar a parte física, os esquemas de um banco de dados, então são DDLs, né? Aí tem linguagem de controle, que tipo de controle? Controle de acesso, as autorizações, né? Privilégios no banco, então tudo isso entra nessa seara aqui de linguagem de controle, tá? Também controle de transações, ok? Linguagem de transações de dados, linguagem de consulta de dados, é redundante aqui, né? Quando ele fala de manipulação, consulta, select, né? Conceito, relativos a objetos de banco de dados, visões, procedures, né, procedimentos armazenados, gatilhos, que são as triggers, e funções. Aí o item é administração de sistemas de banco de dados, componentes de um SGBD, segurança de dados, gerenciamento de transações e controles de concorrência, indexação, recuperação de falhas, otimização de consultas. Aí na parte de BI, de Business Intelligence, a gente tem banco de dados multidimensionais, tá? Que engloba genericamente tudo isso. E aí a gente vai ter lá banco de dados relacional versus o banco de dados multidimensional, conceitos de OLTP, OLAP, MOLAP, ROLAP, definições de tabelas FATO, por exemplo, dimensões, modelagem multidimensional, conceitos de Data Warehouse, descoberta de conhecimento e mineração de dados, data mining. Então é um conteúdo um pouco extenso, tá? Ele tenta englobar, se você for comparar o que a gente já viu anteriormente da Marinha e esse agora do Exército, tá nítido que ele tenta abranger todo o arcabouço de conhecimento de banco de dados, tá? Apesar de não ter aí, por exemplo, Big Data, né? Mas você vê que ele vai nos detalhezinhos das searas de banco de dados. Não que isso não possa ser exigido na prova da Marinha, mas, por exemplo, a gente nota lá um direcionamento para questões relacionadas à parte mais prática, né? Então, você, normalmente nos concursos da Marinha, no QT, você vê uma exigência mais coerente do assunto.
mais objetiva. Então, se você se deparar com uma questão, você vai bater o olho nela e ela vai estar alinhada com essa exigência dele. Então, ele não vai colocar lá algo que não esteja alinhado, tá? Já no do Exército, ele já amplia um pouco mais, tá? O espectro dele, e você vê que as questões da prova do QCO, elas têm uma característica única. Às vezes vem uma questão ali que é um detalhe de um Ctrl+C, Ctrl+V que o cara pegou lá de um livro, de um rodapé da página lá de um livro qualquer, pode ser também da área específica de informática. E isso é ruim, porque não gera aquela condição para o aluno, o candidato, né, dele ter mais chance de acertar a questão por conta dele ter um conhecimento sobre o assunto, um pouco mais genérico, vamos dizer assim. Então, é preciso, às vezes, você estar decorando algum termo na prova do Exército, né? Decorando algum trecho que, de repente, ali você, né, vai se lembrar de um conteúdo. Isso eu acho ruim, tá? De certa forma, eu acho ruim cobrar nesse sentido, porque, às vezes, tira um pouco do candidato aquela possibilidade não que ele tenha um conhecimento raso do assunto, mas se ele correlaciona isso com outro tema, tá? Então ele tem mais chance de acertar. Às vezes o aluno sabe o assunto, tem o domínio dele, mas um detalhezinho, porque está num livro e não está num outro, um autor, ele desenhou ou escreveu de uma forma, tá? E colocou termos ali que no outro o outro não utiliza daquela forma, tá? Nem por isso a questão da prova deveria ser levada em consideração que eu tenho diversas bibliografias, eu não posso me amarrar a um termo específico de um autor, tá? É diferente, por exemplo, às vezes do direito, né? Na área do direito, às vezes tem alguns concursos que eu já vi aí, alguns colegas falando, que tem às vezes uma seara de conhecimento que um autor detém, e aí aquela condução que ele leva para aquele tema ali, porque ele é altamente especializado, tem termos ali que ele construiu aquelas ideias ali, tá? E aí são exigidas dessa forma. Se você não seguir aquela doutrina, né, que eles chamam assim, provavelmente você não vai acertar aquele tipo de questão. E, de certa forma, isso também é ruim, né, para o candidato, porque mesmo ele não sabendo aprofundadamente aquele assunto, se o assunto fosse abordado de forma mais genérica, talvez ele tivesse um conhecimento que alcançasse o objetivo da questão, tá? No direito até vai, que de repente tem realmente aquelas searas muito específicas, e aí tem essas doutrinas, né, e são seguidas. Mas na área de informática, onde o conhecimento não existe exatas, então ou está certo ou está errado, é binário, ou é 0 ou é 1, tá? Então quando o avaliador ele se pega esses detalhes, essas picuinhas, eu acho fraco, porque ele não está avaliando realmente o candidato, ele está se pegando ali na teoria e eu não estou falando de termos específicos que são genéricos para a área de TI. Estou falando daqueles que o cara pegou uma abordagem de um determinado livro e genericamente nos outros livros não se fala daquilo, ou não tem aquela abordagem daquela forma lá. Tá? Isso é ruim trazer para a área de informática isso. Tá? Então a gente viu aí a partir de banco de dados para o Exército, tá? E aí não tem muito o que se destacar não, diferentemente da Marinha, que cobra lá gestão e governança de dados, tá? Apesar de ser mais enxuto o conteúdo, ele é mais coerente e tenta dar para o aluno um direcionamento melhor, tá? Eu quero cobrar isso. Aí do QCO amplia
Aí te dá vários livros para você estudar, e aí no final você tem ali uma prova que às vezes você sabe do assunto, mas o autor, o avaliador se pegou lá a um detalhezinho para derrubar o candidato, e essa abordagem aí não é muito legal. Mas a gente tem que ir cobrir todos os assuntos, tá? Por isso, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui essa visão aérea aqui da minha mesa. Então a gente tem aqui, eu sempre costumo, para os módulos que eu faço, como eu tenho aqui uma quantidade de bibliografia boa, eu costumo pegar alguns livros e abri-los e ir pesquisando e pontuando ali o que é interessante pegar, tá? E trazer para vocês. Então esse livro aqui é o do Navat, tá certo? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Ok? Então a gente vai pontuando aqui, vai marcando aqui algumas coisas, tá certo? Que é interessante. Aí a gente tem aqui o Silver Charts, tá certo? E o Date, tá? Então, quando eu estou trazendo algum conteúdo, eu costumo dar uma olhada nesses 3 livros, aquele tema, como é que ele é abordado. Então, de repente, tem uma minúcia ali, um detalhezinho que ele aborda, tá? Aí eu acho interessante ser abordado isso aqui, o destacado, aí a gente vai e leva, tá? Aquele assunto lá. Como eu falei para vocês, a gente não está elaborando uma apostila mirabolante, aquela que aprova todo mundo, basta ler que seus problemas serão resolvidos. Não é isso, não é uma apostila. A gente tem um extrato de aula, que são os temas pontuados, tá? E ali uma breve explicação, se necessário for. Porque eu vou estar falando aqui com vocês, e aí esses assuntos vão sendo absorvidos ou relembrados, né? E aí vamos passar lá para o da FAB, tá? Então, o assunto de banco de dados, ele vai lá, modelo de entidade relacional, ER, modelo relacional, álgebra relacional, linguagem SQL, então, regras de integridade, estruturas de arquivos e armazenamentos, indexação, processamento de consultas, transação, controle de concorrência, recuperação, banco de dados distribuídos e data warehouse. Esse banco de dados distribuídos eu acho interessante a gente abordar. Então, eu inclusive, todos esses temas que a gente viu aqui, de todos os concursos, os 3, o que foi que eu fiz? Vamos entrar aqui no site. Então, eu dividi aqui os assuntos nos capítulos, tá? E aí, pontuando, certo? Aqui, cada um desses tópicos. E os tópicos que são, entre os concursos dos 3, são parecidos ali, vai ter um tópico específico ali, tratando daquele assunto lá, que são correlacionados, né? E os que não estão em todos, como é, por exemplo, o caso de gestão e governança de dados, a gente traz ele aqui também, ó, banco de dados distribuídos, que é um assunto interessante, foi pontuado lá no concurso da aeronáutica, mas também pode ser utilizado em algumas questões em outros concursos, tá? Governança de dados, aí a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá? Aqui até a nossa referência é o DAMA, o DMBOK, tá? O Data Management BOK. Deixa eu ver aqui o que mais. A gente no final vai fazer um simuladozinho para vocês, tá? Big Data, eu separei aqui um tópico específico para isso, para falarmos um pouco sobre o Big Data, tá? Então é isso daí. Deixa eu voltar lá
para nossa tela principal. Então é isso, tá? Até agora, confirmados, a gente tem 8 alunos, né? É pouco ainda, tá? Confirmados pagantes, né? Os pagantes até agora são 8 alunos. Os que se propuseram, os que indicaram, né, ou confirmaram a presença no curso foram 22 pessoas, certo? Que preencheram aquele formulário e indicaram intenção, tá? Mas até o momento de matriculados efetivamente, pagantes, a gente tem um número que ainda é pouco. Então eu gostaria de pedir a vocês que divulguem, tá, o material da gente, esse curso, para que mais pessoas participem. E aquelas pessoas que desejam se matricular, né, que manifestaram interesse em se matricular, que se matriculem e a gente possa iniciar o curso essa semana agora que vai acontecer. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Queria deixar aqui um forte abraço para vocês, uma excelente semana e vamos lá papirar bastante aí, porque a gente precisa, o ano só está começando, né? O carnaval já passou, então vamos papirar, beleza? Forte abraço!